Boa noite, os meus cumprimentos, a alegria de estar aqui de volta nessa série de palestras a respeito de personalidades espíritas, todos com real trabalho na doutrina, nos estudos evangélicos, na boa e perfeita e sincera interpretação, sem problemas dogmáticos, porque assim a segurança é maior realmente nas interpretações. Homens e mulheres que muito trabalharam também no movimento espírita, das suas profissões, junto às suas famílias, aos seus companheiros e irmãos, sempre prestando relevante serviço à doutrina, à evolução e, ao mesmo tempo, à pátria, aqueles em cada lugar, em cada momento, na sua própria cultura. Então, há sempre uma forma de desenvolver o conhecimento e divulgá-lo e distribuí-lo de forma a compartilhar com todos que querem e que precisam realmente na melhoria do conhecimento. No Brasil, nós tivemos um companheiro que não foi assim de administração, foi de trabalho mediúnico, um capitão do exército, Peixotinho, o nome completo era Francisco Peixoto Lins, ou seja, capitão Francisco Peixoto Lins, que nasceu em 1º de fevereiro de 1905, século passado, em Pacatuba, no estado do Ceará, Nordeste. Então, além de capitão do exército, que era a sua profissão, que levou a morar em inúmeros lugares do Brasil, Peixotinho era médium de efeitos físicos, o médium de efeitos intelectuais e físicos, ele era do efeito físico. Então, as cidades vão marcar a sua vida. Agora a hora é de Fortaleza, depois Pacatuba, Fortaleza, que quando ele perdeu a mãe, ele ainda muito novo, ele então foi morar, criança, em Fortaleza, juntamente com os seus primos, cercado pelo afeto dos tios. Muito jovem, com 14 anos, apenas 14 anos, ele deixou então o Ceará, que considera a terra natal, e foi em busca da Amazônia. À época, a Amazônia era um Eldorado para qualquer nordestino. Era onde realmente se preparar para a vida e ganhar a vida. Fazer os trocados necessários à sobrevivência. Então, na Amazônia, ele foi 2 anos na extração de borracha, nos seringais, nas matas amazonenses, onde ele enfrentou a solidão, os perigos e a exiguidade de recursos. Então vai para vencer na vida e vai ter que lutar contra as exiguidades de recursos. Era a época. Aí ele passa a categoria de estudante do seminário, seminarista. Então, onde ele começou a sua educação foi exatamente esperando ser padre, estudando no seminário. Seminário só estuda quem está com decisão de ser um religioso. Nessa etapa, ele tem várias e sérias dúvidas sobre a existência de Deus. Imagina, estudando para ser sacerdote e tendo sérias dúvidas sobre a existência de Deus. Aí, com essa falta de fé, no seminário era sempre muito natural que ele tinha que sofrer todo tipo de pena, questão de pleno disciplinar. Porque ele manifestava aos professores suas dúvidas sobre exatamente dogmas, o que jamais os professores de um seminário poderiam aceitar. Por que então as dúvidas? É que Peixotinho, observando as desigualdades humanas, tanto no campo físico como no campo social, ficava em dúvida quanto à paternidade e à bondade de Deus. Porque Deus criava tanta gente diferente.
tanto esplendor de riqueza e outra deficiência de pobreza. Também a questão mesmo pessoal, de aparências, de tudo, dentro do campo individual. Então havia muita, muita diferença. Então, por quê? Onde está a justiça divina? É o que ele pensava. Se todos eram filhos de Deus, por que tanta diversidade, tanta diferença? Então ele dizia, se Deus existe, não é esse ser unilateral de que fala a religião. Quer dizer, um Deus justo. Então ele desejava saber o porquê das coisas e inquiria os seus confessores, seus professores, diante das indagações que ele tinha e diante das informações que eles davam. E junto aos seus confessores, ele só recebia castigo e penitência. A descrença, principalmente para ele que nasceu no Nordeste, dessas diferenças, além dos nascimentos de seres anormais. Podia nascer sem braço, sem perna, com todo tipo de problema. Para ele, isso era muita, mas muita injustiça do destino, ou de Deus. Então indagava. Por que uns nascem fisicamente perfeitos e outros deformados? Uns portadores de virtudes angelicais e outros acometidos de mau caráter. Então, assim, ele acabou passando por testemunhos sérios, sofrendo o que ele achava que fossem ingratidões, e o que soube perdoar, porque se ele tinha as dúvidas, os outros também tinham direito de ter, e ele nunca desanimou de perguntar e de servir. Falei que seriam muitas cidades, chegou a hora do Rio de Janeiro, a capital, 1926. Ele vai para o Rio de Janeiro, se alista no exército, na fortaleza de Santa Cruz. É também aí o momento, 1933, ele constitui família desposando Benedito Vieira Peixoto, que era carinhosamente chamada de Baby, ou Babi. Não dá para saber qual seria a pronúncia da época. Muitas transferências, muitas. Em sua carreira como militar, aí agora que começam as mudanças, por diversas vezes foi transferido. Para onde quer que fosse, quer dizer, para onde ele fosse, fixava a residência com a família e ali fundava um posto de receituário homeopático. Então, a doutrina espírita o acompanhava. Assim se deu em Imbituba, Rio de Janeiro, Santos, Campo dos Goitacazes. A mediunidade que ele tinha iniciado aos seus 16 anos. Aos 16, ele se desmaterializou diante de várias pessoas, materializando-se novamente numa praia distante. Quer dizer, ainda tinha a bilocação. Desmaterializa aqui, materializa ali. Foi em 1944 que aí definitivamente eclodiram os fenômenos de ectoplasmia e materialização. Então, já em 44 é que, digamos assim, explode o fenômeno. Nessa fase de sua vida, nele se manifestam os primeiros indícios de extraordinária mediunidade, mas sob uma forma de terrível obsessão. Ali ficou acometido de nova influenciação, ficando desprendido por cerca de 20 horas. Imagina, 20 horas fora do corpo. Num estágio cataléptico, quase chegando a ser sepultado vivo, porque os familiares o tinham dado como morto. Então, 20 horas desacordado. Espírito fora do corpo material. Uma, digamos assim, uma bilocação. Porque se não estava no corpo, estava em outro lugar. Depois desse episódio, sofreu uma paralisia que o prostrou no leito durante 6 meses. Então, aí é que vem o socorro espiritual. Nessa fase, um dos seus vizinhos, membro de uma sociedade espírita de Fortaleza, movido por íntima compaixão pelos seus sofrimentos, solicitou permissão à sua família para prestar socorro espiritual com pastas e preces.
É muito interessante que seja explicado que ele estava com desenvolvimento mediúnico. Ele não era espírita. Havia o fenômeno da mediunidade desde uma idade mais nova. Ninguém em sua casa tinha conhecimento do espiritismo e seus familiares também não atinavam com o verdadeiro estado dele, uma vez que o tratamento médico a que se submetia, de tratamento médico no exército, com os melhores médicos, não lhe dava qualquer esperança de restabelecimento. Então, o seu convívio com a medicina não lhe permitia ou lhe dava esperanças, nem dele nem da família. Então, um vizinho iniciou o tratamento com o Evangelho do Lar. Quer dizer, o que é Evangelho do Lar? Reunião semanal, naquele mesmo dia da semana, naquele mesmo horário, em que lê o Evangelho, estuda, discute e aprende, então, o cristianismo. E ali é que ele recebia os passes e tomava água fluídica, ou fluidificada. A fim de distrair-se, Peixotinho começou a ler alguns romances espíritas por distração. Ele começou a ler romances espíritas e depois a obra de Kardec, o Pentateuco kardeciano. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em menos de um mês apresentava sensível melhora física e psíquica e foi se libertando da enfermidade. Quer dizer, depois dos passos, depois do culto do Evangelho do Lar, um mês, apenas um mês depois, então a melhora. Conseguiu andar, passou a frequentar o centro espírita onde militava Viana de Carvalho. Está aí agora. É nome para falar de boca cheia. As coisas não acontecem por acaso. Peixotinho vai frequentar um centro espírita onde está ali o grande e importante Viana de Carvalho, que na época estava prestando serviço no exército de Fortaleza. A terrível obsessão foi sua estrada de Damasco, a sua imitação de Paulo de Tarso. Viana de Carvalho era major do exército, era muito superior a ele na época, a sua posição militar. Aí a doutrina espírita chega de cheio, é transferido para Macaé, estado do Rio, e foi lá que se iniciou na doutrina espírita, vinda a fundar o grupo espírita Pedro. Então, nisso aí, ele já, até certo ponto, é um administrador. E baseia-se, em grande parte, no conhecimento da reencarnação. O conhecimento da lei da reencarnação veio equacionar os velhos problemas que o atormentavam, desde o seminário, com as diferenças físicas, mentais e sociais. E aí tira as suas dúvidas, o que nenhum religioso tinha conseguido realizar ou fazer. Quer dizer, o grande companheiro que chega é Viana de Carvalho, que, por sinal, sabia muito. Passou assim a compreender a incomensurável bondade de Deus, dando a mesma oportunidade a todos os seus filhos no caminho e no rumo à redenção espiritual. Então, o que ele achava que fosse dureza, perseguição, injustiça, ele passa a partir daí entendendo a teoria da reencarnação, a forma que se fazia era como bondade de Deus, a justiça positiva. Aí é que vem, então, agora, em 1945, quando ele vai transferir para Imbituba, ele vai de Imbituba para o Rio, servir na Fortaleza de São João. Ali reencontrou-se com antigos amigos, entre os quais Antônio Alves Ferreira, velho confrade do Grupo Espírita Pedro de Macaé. No Rio, Peixotinho, ou do Rio, Peixotinho foi transferido para Santos, São Paulo, em 1948, onde passou a frequentar o Centro Espírita Ismênia de Jesus. De novo lá, orientado, o gesto é muito bom, porque os companheiros se encontram, de novo lá, agora, Major Viana de Carvalho,
Peixotinho inicia no desenvolvimento mediúnico. Aí agora já é uma fase de desenvolvimento, não é de eclosão. Tornou-se um dos mais famosos médios em materializações e efeitos físicos. Por seu intermédio, produziram-se as famosas materializações luminosas e uma série dos mais peculiares fenômenos, tudo dentro da maior seriedade nos moldes preceituados pela doutrina espírita. Em determinada reunião, aí agora já chega um escritor, o seu biógrafo, Ranieri, e mais algumas pessoas foram convidadas pelo espírito materializado a entrarem na cabine onde estava o Peixotinho em transe. No grupo espírita André Luiz, Peixotinho prestou seu serviço mediúnico também. Enquanto residiu no Rio de Janeiro, reuniu os amigos em sua residência todos os domingos. Sua vida como médium era singular, realizava transporte de pedras e cristais de vários lugares. O espírito realizava esse fenômeno, raro com o nome técnico de aporte. O espírito que manifestava era José Grosso, que é personagem muito importante do livro Materializações Luminosas. Nas materializações, a chegada dos espíritos era assinalada por clarões que lembravam relâmpagos de cor verde, roxo, azulado. Verde, roxo, azulado. Algumas materializações anteciparam recursos terapêuticos que eram desconhecidos na década de 1950. Por exemplo, uma tomografia que ainda estava em poder de um dos colaboradores do grupo espírita Araci. Então, a materialização chegou a fazer uma radiografia. Outro fenômeno produzido por Peixotinho era a escrita direta. A pneumatografia. Explicando. A escrita diretamente para o papel sem utilização de caneta ou lápis, ou da mão do médium. É o fenômeno de escrita direta. No questão bíblica, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Sinai foi escrita direta. Quer dizer, diretamente na pedra. E lá na Bíblia com fogo. E o Peixotinho produzia esse fenômeno como médium de efeitos físicos, diretamente no papel, sem utilização de caneta ou de lápis, sem necessidade de qualquer movimento da mão. O espírito Sheila escreveu uma mensagem espetacular que só pode ser lida diante de um espelho, através dele, ou do lado inverso. Quer dizer, o espírito Sheila produziu psicograficamente um fenômeno da escrita espelhada. Já foi feito isso também em Pedro Leopoldo por Chico Xavier, e no caso de Chico em inglês, um soneto. Então tem que colocar o papel diante do espelho para que possa ser lido, para que esteja na ordem certa, da esquerda para a direita. De outras vezes foram escritas 2 mensagens em japonês clássico e também em dialeto popular do japonês. Quer dizer, em japonês. Já não é da esquerda para a direita, é de cima para baixo. Uma professora de japonês presente à reunião teve dificuldade em traduzir. O espírito chamava Tongo, autor de ambas. Ele se materializou diante da plateia e traduziu. Quer dizer, visivelmente o espírito materializado de Tongo traduziu a escrita em japonês clássico e vulgar. Um aparelho foi colocado sobre o peito de uma senhora e os presentes puderam ver os órgãos internos, daí a radiografia. Quer dizer, as pessoas podiam ver o interior do organismo como se fosse radiografado naquele momento. O espírito que a atendia à mão através do aparelho, ao retirá-la, seus dedos vinham cheios de material escuro, lançando no ambiente. Preparava-se o corpo iluminado de dentro para fora, luz verde intensa, que espargia do plexo solar, podendo vê-lo por dentro como se fosse de vidro. Daí o fenômeno mediúnico extraordinário. A pessoa que ia fazer a consulta por motivo de doença era vista como se fosse transparente.
dedicou-se ao tratamento dos casos de obsessão, chegando mesmo por várias vezes a levar o doente ao próprio lar, onde os hospedava junto de sua família. Grupo espírita, o espírito guia chamava Araci, na última encarnação fora sua filha. Ao grupo Araci, Peixotinho dedicou seus últimos anos de vida terrena. Araci tinha sido a sua filha numa última vida. Transferido para Campos, já daí tanta mudança de cidades, em 1949, ele iniciou o grupo espírita Joana d'Arc. E diante do crescimento da frequência ao culto doméstico que fazia, é que, como no anterior, veio de novo o grupo espírita Araci. Ora, agora de Minas Gerais, Chico Xavier, 1948. Antes de mudar-se para Santos, ocorreu seu encontro com Chico Xavier, o primeiro de muitos outros que se sucederia ao longo da vida. Foi Pedro Leopoldo. Juntamente com Chico, ocorreram várias reuniões de materialização e de tratamento. Em Pedro Leopoldo, encontros narrados, todos esses encontros eu li há muitos anos, já li, já reli, o livro Materializações Luminosas de Ranieri, em que são relatadas como uma reportagem perfeita todos os fenômenos de materialização de forma luminosa. Dos fenômenos e da escrita, que o livro é realmente muito bom. Em Pedro Leopoldo, juntamente com Chico, então essas reuniões se multiplicaram e que produziram toda a maior fama nacional de Peixotinho. A fama dele é a partir daí. Até então, estava desenvolvendo com Viana de Carvalho, fazendo o seu trabalho de caridade, mas a fama mesmo veio depois do encontro com Chico Xavier. Peixotinho teve ação destacada no movimento espírita brasileiro por seus excepcionais dons mediúnicos, principalmente aí nas materializações. Excepcional foi sempre o seu comportamento moral como homem de bem. Divaldo Franco, o grande orador baiano Divaldo Franco, narrou em uma de suas palestras que Peixotinho, sofrendo uma vez de certa úlcera gástrica, teve como alívio uma anistia temporária de sua asma. Quer dizer, um problema gástrico do estômago, então vai servir o seu tratamento para melhorar, receber como se fosse uma anistia espiritual para um caso de asma. Linha de chegada em qualquer situação da vida, em qualquer pessoa, cada criatura tem uma missão na Terra, ou onde for, no mundo habitado. Então chega a hora final, a hora já concluindo a prova. Então, no dia 16 de junho de 1966, em Campos, estado do Rio, deixava o corpo físico, o famoso médium Peixotinho. É uma forma até bonita de dizer que morreu, ou que faleceu, ou que desencarnou. Deixou o corpo físico, o famoso médium Peixotinho. Centro é o espírito. Desencarnou às 6 horas, cercado pela família, e deixou viúva e 9 filhos. Ao sepultamento ocorreram centenas e centenas de confrades, de irmãos, de amigos e companheiros dos mais diversos pontos do país. Aqueles que estavam no Rio por alguma coisa, é muito fácil ir a Campos para poder se despedir de um amigo. A FEB, Federação Espírita Brasileira, no seu Conselho Superior e no seu Conselho Federativo Nacional, se fizeram representar por José Salomão Misraí e por Abelardo Hidalgo Magalhães. Então, falemos nesse final da vida militar de Peixotinho no Exército. Nunca teve vantagens pelos dotes mediúnicos. De graça recebeu, de graça ofereceu, de graça transmitiu.
viveu pobre e exclusivamente dos seus vencimentos de oficial da ativa, depois da reserva do Exército Brasileiro, e que ele foi reformado do posto de capitão, entendendo então que na ativa ele era primeiro-tenente. Há um livro famoso, já surgiu famoso, dizendo que Peixotinho foi o maior médium de materialização do século. Por que não dizer maior médium de materialização? Houve outros no Brasil, Ana Prado e alguns outros, mas com a fama dele, pelo fato de estar no centro do Brasil, pelo fato de estar junto à Federação Espírita Brasileira, então, queira ou não, Peixotinho alcança esse grau do grande médium de materialização. O seu trabalho mediúnico, temos as narrativas e a documentação no livro Materializações Luminosas, de Rafael Ranieri. Rafael Américo Ranieri, de que eu li com ânsia, com grande prazer, aprendendo muito. Li e reli mais de uma vez. Esse livro, Materializações Luminosas, apresenta o trabalho desse médium de Peixotinho de forma extraordinária. Ele, extraordinário, o livro também, que foi contemporâneo e companheiro de trabalho de Chico Xavier. Era maravilhoso, segundo Ranieri, ver o imenso carinho que os espíritos tinham por Chico Xavier, a ponto de esquecer as demais pessoas na sala, algumas com títulos importantes, deixando claro que o que realmente vale é a figura moral e espiritual, muito acima das vaidades humanas. Ele está falando de Chico. O Peixotinho também estava na sala, mas estava lá mediunizado, isolado dos que estavam assistindo à materialização. Então, queira ou não, onde estivesse Chico Xavier, era ele o foco de todo o carinho, de toda a amizade, de toda a admiração. Voltemos, nesse final, a Peixotinho. Uma grande vida, um grande trabalho, um nome realmente marcante no espiritismo brasileiro. A você, Peixotinho, que está no mundo espiritual, acredito, nosso fraterno abraço.